Existe algo profundamente intrigante no livro de Números, na mensagem dessa semana, a Parashá Nassó. E é incrível que essa é a maior Parashá da Torá. Ela é longa, detalhada e estrutural. À primeira vista, parece que ela apenas fala da organização. A organização das tribos, das funções, das responsabilidades, a ordem do acampamento, pureza, separação, consagração dos levitas, dos sacerdotes, como cada um deveria trabalhar. Mas a Torá, ela nunca é somente acerca da organização de tendas ou das tribos. No fundo, o que ela está falando é da organização das almas. E é interessante que nesse exato momento, nessa passagem de Números, eles estão no deserto. Lembre-se, o deserto nunca é apenas um lugar físico. O deserto é um laboratório espiritual onde uma geração de escravos que tinha acabado de sair do Egito precisava aprender a ser uma nação livre. Porque muitas vezes as pessoas saem ou podem sair do Egito, mas o Egito nem sempre sai de dentro delas. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? E por isso, talvez, é que isso fala muito acerca dos traumas que vivemos. E quantas vezes nós saímos desse momento do trauma, mas o trauma não sai de dentro da gente. Fica comigo até o final, porque essa mensagem hoje, ela pode transformar a tua vida e trazer para a tua semana uma semana de muita luz, de muito discernimento e sabedoria. Essa é uma das mensagens mais profundas na Parashá Nassó, que antes deles entrarem na terra prometida, a terra de Israel, eles precisavam reconstruir a sua estrutura interior. Muitas vezes nós queremos alcançar coisas incríveis, nós queremos alcançar os nossos sonhos, nós queremos entrar na nossa terra prometida, mas nós queremos entrar do jeito que estamos. Mas não é assim que acontece. Primeiro tem que haver a transformação. Eles precisavam reaprender identidade, dignidade, propósito, presença, conexão espiritual. E é então que algo extraordinário acontece. No centro das leis apresentadas, das responsabilidades, da estrutura, surge uma das passagens mais poderosas de toda a Torá. A Birkat Kohanim, que é a bênção sacerdotal. E isso não é um detalhe, porque a Torá ela está se revelando como algo que é profundamente humano. O ser humano, ele não se sustenta apenas por estratégia, inteligência ou força. A alma humana, ela precisa de brachot, de bênçãos. E não de uma bênção superficial. Quantas vezes você está cansado de frases motivacionais, bênçãos superficiais? Nós precisamos de algo que reorganize o caos interno. Porque, pensa comigo, existem pessoas que funcionam externamente, sorriem socialmente, produzem profissionalmente, aparentam estabilidade. Mas por dentro, como elas estão? Fragmentadas. E talvez seja essa a maior crise da nossa geração. Exatamente o fato de que vivemos uma geração funcional, mas emocionalmente exausta. Quantas vezes você faz, mas por dentro você está se dissolvendo, você está se arrastando. E aí nós podemos comparar com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nunca antes nós tivemos tanta tecnologia, nunca antes tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tanta capacidade de produzir. Mesmo assim,
Todos os dias a ansiedade cresce, o vazio aumenta, a desesperança é assoladora e a solidão quase insuportável. Por quê? Porque informação, meu amor, não substitui presença. Performance não substitui paz. E produtividade não cura a alma. E é justamente nesse ponto, então, que a Torá vai introduzir a bênção Birkat HaKohanim. E é incrível que essa bênção, ela vem antes da conquista da terra. Por quê? Porque antes da conquista tem que vir a cura. Essa bênção que está em número 6, que eu estarei lendo com vocês, número 6, do versículo 24 em diante, ela vem antes da expansão. Por quê? Porque antes da expansão tem que vir a reestruturação, a restauração interna. Essa bênção, ela vem muito antes da posse da promessa. Porque antes da posse da promessa tem que vir a bênção por si só. Então, não é coincidência que essa bênção apareça justamente no deserto, no momento do caos. Por quê? O que significa o deserto? E agora eu quero que você aplique isso para a tua vida. E detalhe, meu amor, assim como eu estou entregando de graça, de coração inteiro, essa palavra para você, eu quero que você vá lá nesse aviãozinho e envie para pelo menos 3 pessoas, para que elas sejam alcançadas pelo amor, pela bênção, pela expansão dessa mensagem. Porque talvez essa pessoa ou você esteja passando por um deserto na tua vida exatamente agora. E às vezes a gente se vê se afogando nesse deserto de angústias, de desespero, de frustração e não entende qual o propósito do deserto nas nossas vidas. Mas abra o teu coração, porque nós estaremos falando sobre o propósito do deserto. Entenda, no deserto não existem distrações suficientes. No deserto não existe excesso de ruído. Existe silêncio. No deserto não existe falsa segurança. Não. Lá você vive a crueza do mundo selvagem. As inseguranças de fato estão à tua frente, diante dos teus olhos. No deserto não existe para onde fugir de si mesmo. Você tem que encarar o medo, as dificuldades, os desafios de cada dia. No deserto, a alma finalmente aparece, nua e crua. E talvez seja exatamente por isso que tantas vezes as maiores transformações espirituais da nossa vida e da humanidade inteira aconteceram em desertos. Porque quando tudo que é externo diminui, o invisível se torna audível. O deserto, ele nos obriga a confrontar os nossos medos, as nossas dependências, as nossas ilusões, a nossa identidade real. O deserto mostra quem você é e o que você precisa se tornar. É então no silêncio do deserto que Deus entrega uma das fórmulas espirituais mais poderosas de toda a existência humana. A bênção sacerdotal, Birkat HaKohanim. E essa bênção não vem como uma poesia, como parece que é. Essa bênção não é um ritual vazio, mas ela vem como a arquitetura da restauração da alma. E agora eu quero que você abra o teu coração ainda mais profundamente, porque nós vamos adentrar a estrutura profunda dessa brachot, dessa bênção. E essa bênção que, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, número 6, 24, vai começar dizendo assim:
O Senhor te abençoe e te guarde. Abra o teu coração e guarde essas palavras agora no hebraico. Yevarechecha Adonai veishmerecha. A bênção sacerdotal, ela começa com uma frase com 3 palavras. Yevarechecha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te guarde. E aqui reside um grande segredo, que é desvendado, mas muitas pessoas não entendem o código. Por que a bênção começa com proteção? Por que, meu amor? A primeira necessidade humana não é acerca de poder, não é acerca de sucesso, não é acerca de ter muitas coisas. A primeira necessidade humana é sentir-se protegido, é sentir-se amparado, guardado, cuidado. Imagine um bebê. Será que um bebê ele se importa em quanto dinheiro a família tem na família que ele nasce? Não, ele se importa em saber que alguém pega ele no colo, protege na hora que tiver molhado, na hora que tiver precisando ser trocado. Tem alguém ali para cuidar dele. O bebê, ele se desenvolve a partir do reconhecimento do quanto as suas necessidades são providas e do quanto ele é protegido, cuidado, guardado. A primeira bênção é acerca de proteção. Deus quer que você saiba que Ele deseja te proteger, que Ele quer guardar a ti e guardar a tua alma. Por isso que, e agora acompanha isso comigo, Lehaim. Há pessoas que conquistam grandes riquezas, mas perdem a sua alma. Há pessoas que ganham muitos aplausos, mas perdem a paz interior. Há pessoas que constroem impérios, mas que não conseguem preservar aquilo que realmente importava em suas vidas. Por isso que a bênção em Números 6:24 começa: que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Porque nem toda conquista permanece. E no pensamento milenar judaico, guardar significa proteger a essência da corrosão do mundo. Guardar. Guardar a sua identidade, guardar a sua consciência, guardar a tua pureza interior. Quantas pessoas na busca pelo sucesso, quantas pessoas na busca pelo poder perdem a pureza da sua alma, perdem a capacidade de continuarem sensíveis à voz do Eterno. Guardar, shomer. A importância de entendermos que a verdadeira prosperidade não é apenas receber, é continuar inteiro depois que nós recebemos. Entenda esse código. Dessa maneira, quando nós começamos a entender, olha, a essência de que, e vou repetir, a verdadeira prosperidade não é acerca de apenas receber, é acerca de continuar inteiro depois que recebemos. E a partir disso, vamos para a segunda parte da bênção. A segunda frase, que está, então, em Números. Se você quiser acompanhar lá, eu tinha deixado marcado aqui, alguém mudou a minha Bíblia. Números 6, versículo agora 25. Veja lá. Números 6, 25. Vai dizer assim: Yaer Adonai panav elehav huneká. O Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, misericórdia. Que Ele tenha graça de ti. Graça. Ai, que lindo! A graça que Esther alcançou mediante Assuero no momento extremamente perigoso da sociedade, do mundo, da comunidade judaica na Pérsia. Prontos para serem exterminados, Esther vai lá para intervir e ela alcança graça diante dos olhos de Assuero. Você já imaginou você alcançar graça diante dos olhos de Deus, como Noé? Quando Deus determina, sentencia a destruição do mundo porque tudo estava perdido, Ele varre seus olhos, passa os seus olhos sobre toda a terra e encontra Noé. E Noé alcança a graça diante dos seus olhos. Quando Deus olha para você com graça, e essa graça te alcança, o teu destino muda. Diz o texto que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. Aqui nós entramos em algo profundamente curativo, restaurador. No hebraico bíblico, o rosto panav representa a presença. Não é só acerca de você ter atenção, é acerca de você ter a presença daquela pessoa na tua vida. E isso fala de outra necessidade profunda que nós temos, que está conectada com a primeira bênção de ser protegido. Fala da experiência de não se sentir abandonado. Sentir-se abandonado é uma das maiores dores humanas. É quando você se sente invisível, ou quando você sente que está vivendo no invisível. Sentir-se ignorado, sentir-se não visto, sentir-se não reconhecido, quando você faz e não é reconhecido. Mas essa bênção sacerdotal vai declarar que a luz do Eterno encontre você, que a presença dele esteja com você. Quer dizer, isso não é apenas de aparência externa, mas das partes internas, íntimas da alma, dos seus medos silenciosos, das tuas guerras internas. Então vem essa palavra, virroneca. Yaera Adonai panav eilecha virroneca. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e seja gracioso contigo. Gracioso. Graça. Graça é quando o céu toca a tua alma, mesmo sabendo que você está em processo. É quando Deus te alcança, te abraça, sem esperar que você seja perfeito para se aproximar. Porque o Pai eterno, ele não espera de você a perfeição. As pessoas muitas vezes elas confundem santidade com perfeição. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. A palavra kadosh quer dizer literalmente separado. E aqui, quando essa graça de Deus te alcança, é porque Deus, ele vê você no processo. Ele não vai te aceitar só quando você chegar na linha final. Ele te ama, ele te acolhe, ele te protege, ele te vê, ele te reconhece na caminhada. E isso é completamente restaurador, renovador, amparador da nossa alma. E aí vamos para a terceira bênção. E é incrível que cada bênção, ela complementa a anterior. E depois nós vamos mais profundamente. Fica comigo. Tá fazendo sentido para você? Se sim, vai escrevendo aqui que parte tá tocando o teu coração. Faz um print, põe nos teus stories, convida as pessoas para virem para a nossa aula desse momento.
A mensagem da semana, ela está falando de uma das bênçãos mais profundas. E hoje, essa bênção, ela é proferida pelos pais em Israel para os seus filhos durante cada Shabat. Você já imaginou você abençoar os teus filhos toda semana com essa bênção? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e seja gracioso para contigo, meu filho. Que o Senhor te abençoe com paz. E essa parte é a última parte que eu quero agora adentrar. Abra o teu coração para essas verdades profundas. Vai lá no aviãozinho, enquanto eu faço um Lehaim, e envie para pelo menos 3 pessoas agora, para elas também receberem essa paz, dessa bênção no seu coração. Lehaim. Terceira bênção, Números 4:26. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em hebraico, Issa Adonai panav, elecha veiasem lecha shalom. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. E aqui chegamos ao ápice dessa bênção. É interessante que essa bênção em nenhum momento ela fala em riqueza, em poder, em status. Mas ela fala sobre graça. Ela fala sobre proteção, ela fala sobre presença e ela termina com shalom. E na sabedoria milenar judaica, shalom não é simplesmente acerca de ausência de conflito, de guerra ou simplesmente a palavra paz. Muito ao contrário disso, a palavra shalom, ela vem da raiz shalem, que quer dizer completude, plenitude, inteireza. Shalom é acerca de paz verdadeira. E paz verdadeira é de integração interior. É você estar completo. Se sentir completo em todas as áreas da tua vida. Se sentir pleno. Isso é quando a alma, mente e corpo deixam de guerrear entre si. Já imaginou você chegar nesse nível? Nessa plenitude, onde identidade e propósito se alinham? Onde você não precisa mais fingir que você é o que você não é? A bênção sacerdotal é, na verdade, um caminho. É provisão, presença, integração. Em outras palavras, é acerca de sustento, é acerca de luz, presença, paz profunda interior. E agora, abra o teu coração de uma forma ainda mais profunda, porque eu vou para o segredo maior. Existe algo quase inacreditável no final dessa passagem, que diz assim, no versículo 27, assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Nessa palavra, nesse texto em hebraico, se nós olharmos aqui o texto em hebraico, nós vamos ver que o nome sagrado de Deus, Yud Rei Vav Rei, o nome impronunciável, e que a gente vai pronunciar como Adonai, o Senhor, ele aparece 3 vezes. Então, quando você está proferindo essa bênção, por exemplo, sobre os teus filhos, sobre tua própria vida, sobre a tua família, você está pronunciando o nome de Deus. Você está trazendo a presença de Deus sobre a tua vida, sobre tudo que você faz, sobre o que você é. E muitas vezes aqui nós não conseguimos compreender a profundidade disso. Que é o que ele traz no versículo 27. Quando você invoca o meu nome sobre os teus filhos, sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. Veja só que interessante. Você dá a bênção e Deus abençoa. Você profere as palavras e Deus abençoa. Mas
Para isso, você precisa agir, você precisa falar. Então, é incrível que os sacerdotes, principalmente o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele pronunciava essas palavras abençoando o povo de Israel. Mas a bênção vinha do próprio Deus. E isso muda tudo, porque pessoas podem ser canais, mas a fonte da bênção nunca é humana. Ela é sobrenatural e eterna. E talvez uma das maiores maturidades espirituais esteja em entender isso, que pessoas nos ajudam, pessoas podem nos inspirar, pessoas podem nos amar profundamente, mas nenhuma pessoa pode ocupar o lugar da fonte. E quando você ocupa uma pessoa com a fonte, você já está fazendo idolatria. Você já está colocando essa pessoa no lugar de Deus, esperando algo dela que ela não pode te oferecer. Então, não confunda o canal com a fonte da bênção. Nenhuma pessoa pode ocupar o lugar da fonte. E para concluir, eu quero trazer aqui uma reflexão profunda para a nossa geração. Como está a nossa geração hoje? E escreva aqui para mim, para eu saber se você concorda comigo. A nossa geração, ela está cansada, ansiosa, fragmentada, superestimulada. Nunca tivemos tanta conexão digital e nem tanta solidão emocional. Nunca antes fomos tão frustrados, tão depressivos e tão miseravelmente ansiosos. Por isso que a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, versículo 22 a 26, ela vem de uma forma tão poderosa no mundo atual, porque ela nos lembra que o ser humano não precisa apenas de desempenho, ele precisa de cobertura espiritual. Ele não precisa apenas de produtividade, ele precisa de paz. O ser humano, ele não precisa apenas de respostas rápidas, ele precisa de luz interior suficiente para continuar caminhando no deserto sem perder a alma. Porque existem desertos que não aparecem por fora. Há pessoas que vivem desertos emocionais, espirituais, familiares, existenciais. E quem sabe a mensagem eterna que a bênção sacerdotal esteja trazendo para você hoje é que mesmo no deserto, a presença ainda permanece. Mesmo no caos, a luz, a presença do Eterno pode alcançar você. E mesmo quando você esteja se sentindo fragmentado, ainda existe caminho de volta para a inteireza, para a plenitude. Por isso eu quero que você agora, onde quer que você esteja, abra o teu coração de uma forma profunda. Eu estarei recitando a bênção completa agora, primeiramente em hebraico e depois em português. Receba ela e faça o compromisso de repassar essa bênção para outras pessoas, de orar essa bênção sobre a vida dos teus filhos, dos teus alunos, das pessoas com as quais você trabalha nessa semana. Preparado? No final eu vou ler todos os comentários e responder, tá bom? Vamos primeiro fazer a bênção. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yaer Adonai panav eilecha vichoneka Issa Adonai panav eilecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Amém?
Quero desejar para você uma vida boa, que essa nova semana que adentra seja uma semana de paz, de vida boa, de luz, de plenitude, de graça e vida. Vida plena terrena e vida plena e eterna. O texto que nós estudamos estava em Números 6, versículos 22 em diante. A bênção sacerdotal, a bênção que tradicionalmente as famílias judaicas dão para os seus filhos todas as semanas na sexta-feira à noite. E esse é o desafio que eu deixo para você. Que você esteja abençoando teus filhos, teu trabalho, a tua vida com essas bênçãos maravilhosas. E eu coloquei aqui o link para você entrar no grupo, onde eu estarei compartilhando toda semana a mensagem da semana, a mensagem da Paraxá semanal, a mensagem para elevar o teu coração, te conectar mais perto com o Eterno, te deixar com mais sabedoria milenar, prática aplicada ao teu dia a dia. Amém? Mateus está dizendo aqui, boa noite, doutora Jane, estive com você numa palestra na Tramontina Tech. Seja bem-vindo, Mateus, querido. Que delícia ter você aqui, coisa boa. Esteja comigo sempre. Um beijo no coração de todos vocês que estiveram aqui comigo até esse momento. Olá, Merlin, Sônia, Dani, Júlia, Praise My Soul, Helena, Carolina, Alba, Leta. Escreve para mim da onde que você estava assistindo essa aula. E semana que vem, sempre no final do sábado, eu estarei trazendo a Paraxá da semana. Vanessa, Helena, Marli, Sebastião Cícero, seja bem-vindo. Da onde que você estava assistindo? Dene, Rivaneide, Marcos, Ivânio, Angelina, Lucas, Monteiro, Pudel, Rei dos Aluguéis, Gato, Franciele, Jurandir, sejam bem-vindos e voltem semana que vem. Que essa palavra tenha tocado o teu coração. Meu Deus, é muito nome, gente, não vou conseguir falar tudo. Bibiano Gonçalves, Ivana, Bárbara está dizendo aqui, a primeira de bênção sobre nós é a proteção, exatamente. Quem chegou agora, gente, assistam desde o início, para que você possa ter o entendimento dessa bênção, que é profunda. Obrigada, beijo no coração, que o Eterno te abençoe. Olá, Rosane, vi você aqui agora, Ana, Maria, Aline, Lisiane, que saudades, Silvânia, e que o Eterno te abençoe, tá bom? Alguma dúvida que ficou aí? Rio Claro, São Paulo, Bahia, Campina Grande, eita, que delícia! Que o Eterno abençoe vocês. E para o pessoal que chegou mais para o final, então vou estar falando essa bênção novamente, só para nós terminar, começar em português. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Yevarecha, veishmerecha, yaera Adonai panav, elecha vikonega. Issa Adonai panav, elecha, veyase lecha, shalom. Amém? Beijo no coração, Shavua Tov, Shavua Tov. E quem não entrou ainda, tá aqui embaixo o link para você entrar no WhatsApp, no grupo VIP, para você receber a mensagem toda semana e não perder essa bênção. Shalom, shalom.